Deixa eu te perguntar algo, cara. Você tem sede? Depende, né? Eu te pergunto isso porque a gente tem cantado aqui sobre isso, né? Sobre a samaritana ali, a gente cantou. E hoje Deus me deu uma palavra direcionada a isso, sobre a sede. E sabe, a Bíblia ela relaciona muito a presença de Deus e o ser cheio de Deus com a água, cara. Com a água. E não é à toa que o nosso corpo, ele é composto mais ou menos 60% de água. Ou seja, Deus já deixou ali uma mensagenzinha para nós também. Assim como o nosso corpo físico, ele precisa da água, ele não sobrevive sem água. A nossa vida espiritual, ela também necessita, né, e precisa de Deus. E aí ele faz esse paralelo da água, né, da sede da água com a sede dele. O salmista, no Salmo 42, ele diz assim: assim como a corça anseia pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, anseia minha alma, de te encontrar, de quando ter um momento contigo. Cara, então a nossa alma, o nosso espírito, ele anela, ele deseja um encontro com Deus. A gente está sempre isso, e não importa se você não sabe nada de Deus, ou se você já frequenta uma igreja há 30, 50 anos, não importa, você vai ter sede. Você vai ter sede de Deus. Você pode não saber que o que você está vivendo é uma necessidade de encontrar Deus. Isso pode ser. Mas que você tem sede, que o ser humano tem sede, tem, cara. E sabe, às vezes a gente vai por caminhos que, inconscientemente até, a gente procura saciar essa sede. E aí a gente vai, né, para a religião, a gente vai buscar um relacionamento, a gente vai buscar dinheiro, a gente vai buscar alguma coisa que preencha a nossa vida e que nos dê, de fato, essa sensação de que estamos saciados. Estamos bem. De novo, cara, você pode ser crente já há muito tempo, mas se você não vigiar, você vai estar substituindo essa busca por Deus, de ser saciado por Deus, por qualquer outra coisa. E hoje, o que mais tem, né, são mecanismos, tecnologias, tudo que venha a trazer alguma satisfação, algum prazer, nem que seja momentâneo, cara. Você vai entrar nessa aí. E quando a gente menos se percebe, cara, a gente está tão vazio, a gente parece que, cara, não tem mais prazer nas coisas de Deus. Cara, às vezes é uma luta orar, às vezes é uma luta você sentir a presença de Deus. Aqui a gente está num momento de adoração, de louvor, mas talvez você, como disse o Tim aqui, talvez, cara, você pode não ter sentido nada. E até dito, cara, são tudo maluco. Esse povo aí não bate bem. Cara, tudo depende de o quanto você está com sede de Deus, de encontrar Deus. E sabe, quanto maior essa sede, se a gente não está bem instruído, a gente pode cair em muita fonte poluída, cara. A gente pode entrar em muito poço contaminado. E aí é muito ruim. Mas olha só, eu quero ler com vocês um texto que está lá em João, capítulo 7, verso 37. João 7, 37. João 7, 37 e 38. Diz o texto: no último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Olha só, deixa eu te dar o contexto dessa palavra de Jesus. O contexto era a festa dos tabernáculos, que os judeus comemoram. É uma das maiores festas dos judeus.
a festa dos tabernáculos. Essa festa era uma lembrança à peregrinação do povo de Israel no deserto. O tempo que eles passaram no deserto, vivendo em cabanas, né? E eles passaram esse tempo lá, e pensa, Deus tinha que prover tudo, cara. Deus tinha que prover mantimento, Deus tinha que prover roupa, Deus tinha que prover principalmente água. Eles estavam no deserto. E Deus provinha água. Deus capacitava e abençoava eles de uma forma sobrenatural, que eles sobreviveram nesse período. E essa festa é para relembrar esse tempo. Então eles festejavam isso, cara. Só que o texto começa assim, dizendo, no último dia da festa. E aqui, cara, é muito importante. Aqui é um fato determinante nessa passagem. Porque o último dia era o dia de um ritual que o sacerdote fazia. Ele pegava, o ritual chamava a libação da água. Ele pegava uma jarra de ouro, ia no tanque de Siloé, enchia de água, ia até o templo e derramava essa água sobre o altar. E ali, enquanto ele fazia isso, o povo cantava, adorava a Deus, orava, né, e fazia suas orações de agradecimento, mas também de uma forma de suplicando para que Deus continue abençoando, provendo chuva, né, e também de uma forma profética que Deus enviasse o Messias, tão prometido. Isso era a cerimônia judaica. Eles estavam lá fazendo isso. E olha o que o texto diz. Que nesse momento, no último dia, no momento desse ritual, de eles derramarem água sobre o altar, relembrando tudo que eles viveram, Jesus se levanta em alta voz, no meio de uma plateia que não era muito tranquila, muitos religiosos hostis ali, que perseguiam Jesus e que queriam a morte de Jesus. Agora ele se levanta nesse lugar, cara, e ele fala justamente isso. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus ele estava sendo extremamente radical nessa abordagem. Porque ele estava confrontando aqui a tradição judaica. Ele estava confrontando aqui todo o pensamento que por gerações foram ensinados, de filho, né, do pai para o filho, para o neto, né, foi de gerações, dizendo, olha, Deus fez isso. Há toda uma história religiosa de famílias, que passaram muito tempo caminhando e sendo ensinados de uma maneira, dizendo, olha, você quer saciar sua sede? Você precisa participar desse rito. Você precisa ir ao templo. Você precisa sacrificar. Você precisa fazer parte dessa comunidade. E como é que agora chega um homem e diz assim, não é mais assim. Não funciona mais assim. Agora, se você quer saciar a sede que você tem de Deus, venha a mim. Venha a mim e beba. Aquilo ali chocou eles. Aquilo ali foi muito forte. Porque Jesus está se colocando agora como uma fonte. Ele está mostrando para aqueles homens que não é mais a tradição, que não é mais o rito, que não é mais a liturgia religiosa, mas que é Ele. Ele está confrontando aqui ensinamentos de centenas de anos. E talvez aqui hoje tenha pessoas que já buscaram saciar a sede em ritos, em religião, em tradições. E talvez você ainda carregue dentro de você esse conceito de encontrar Deus nessas coisas. Mas Jesus ele está dizendo diferente, cara. Ele está confrontando aqui uma tradição milenar.
Desde o momento lá que Moisés estava guiando o povo no deserto, por ordem de Deus, cara. E Deus disse, e aí o povo começou a murmurar, porque estava passando sede no deserto. E Moisés clamou a Deus, e Deus disse, fere a rocha. E Moisés pega o cajado e fere a rocha, e a rocha dá água, sai água daquela rocha. E aquele povo, então, sacia a sede física. E aquela rocha fala no Novo Testamento que simboliza Cristo. E quando a rocha é ferida, são as feridas de Cristo. Mas aí o tempo passa, e eles continuam andando no deserto, e de novo o povo começa a murmurar, e pedir água de novo, porque também estava com sede de novo. E aí Moisés já estava indignado. Moisés não aguentava mais aquela reclamação. E aí Moisés, baseado naquilo que ele tinha pensado e feito lá atrás, quando Deus tinha mandado ele ferir a rocha, ele pensou, eu vou ferir a rocha de novo. E aí ele pega o cajado, e Deus disse assim, fala com a rocha. E aí ele chega e fere a rocha. E a rocha deu água. Mas Deus não se agradou de Moisés. Porque Deus não tinha mandado ele ferir a rocha de novo. Deus tinha mandado ele falar com a rocha. Porque se a primeira rocha significa Cristo, e pela ferida dele, ele abriu o caminho para nós. Na segunda vez que Moisés encontra a rocha, e ele é pedido para falar com a rocha, se trata agora de um relacionamento. Não se trata mais de sacrifício, se trata agora de conhecer a Deus. De se relacionar com Deus. Então, toda essa tradição, esse povo carregava. E agora Jesus, ele vem falar isso para esse povo. Ele vem revelar agora que ele é a fonte da vida. Cara, isso é fantástico, cara. Isso é fantástico. Como Deus usa esse símbolo tão forte da água, cara. A água não tem cheiro, não tem gosto, não tem cor. Aqui na região até tem, eu acho. Mas não deveria. Água, não deveria. Cara, mas do que nós temos bebido? Que água nós temos bebido? Porque a fonte é pura. O problema é quando nós confundimos a fonte com a água que chega até nós. Pensa na água em cima do monte, numa fonte que está em cima do monte. Ela sai pura de lá, mas ela começa a descer, e até chegar na cidade, ela vai passando por diversos locais, e até chegar aonde você mora, talvez já tenha sofrido muita interferência humana, muito problema. Eu lembro de um caso nos Estados Unidos, de uma empresa que foi processada por contaminar a água. Foi nos anos 90 isso, a DuPont. E foi um processo que demorou décadas, que se rolou. E a empresa, ela não assumia, ela não reconhecia que ela tinha envenenado a água, que ela estava contaminando a água. E um dia, numa reunião de conciliação dos advogados com a empresa, eles sentaram numa mesa, e o advogado, então, de acusação, ele coloca copos de água em cima da mesa, e ele diz para eles assim, se vocês têm certeza que a empresa de vocês não contamina a água, toma água. Não preciso te dizer, né? Ninguém tomou. Ninguém tomou água. Porque eles não tinham certeza se aquela água, de fato, era a água deles lá. O que eu quero dizer é que há um paralelo aqui, muitas vezes, com a palavra de Deus. Porque Jesus, ele vai dizer assim, se você crer em mim, primeira coisa, crer em Jesus. Segunda coisa, como diz as Escrituras. São duas coisas diferentes. Primeira coisa, nós precisamos crer em Jesus.
A segunda coisa é a forma como vamos crer nele. É como diz as Escrituras. Porque a gente pode crer em Jesus baseados na religião dos nossos pais. A gente pode crer em Jesus baseado em conceitos que nós aprendemos, na experiência de vida que tivemos. A gente pode carregar um Jesus que nós mesmos formamos. Um conceito de Jesus que está na nossa cabeça. Mas Jesus está dizendo assim, se você crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Cara, é diferente. Porque se nós temos certeza da água que nós estamos bebendo, que ela é vida, cara, não tem problema de tomar. Mas talvez a gente esteja construindo uma fé que não é a fé conforme as Escrituras. Porque a fé conforme as Escrituras exige renúncia. A fé segundo as Escrituras, ela vai nos ensinar que há muitas coisas que a gente vai ter que abrir mão. Não porque, às vezes, nem porque é pecado, mas porque no nosso relacionamento com Deus, a gente entende que não é o tempo, que não é o momento, que não é para nós naquele período. E aí, nesse relacionamento, a gente vai bebendo dessa água. A gente vai entendendo o propósito de Deus, cara. A água de Cristo é água viva, que produz mudança, transformação. Aquele que bebe da fonte, que é Cristo, ele não pode mais ser o mesmo. A vida tem que ser diferente. As suas relações têm que ser diferentes. A forma de trabalhar, de ver o mundo, de ver o próximo, tem que ser transformada. Se não for isso, cara, a gente criou um conceito de Jesus na nossa cabeça, da forma como a gente imagina ele. E aí a gente faz o quê? Segundo problema, a gente começa a invasar Jesus. E daí a gente vai tomando conforme a nossa necessidade. Está com problema? Toma um pouquinho de Jesus. Está passando por uma dificuldade? Vamos tomar mais Jesus. Mas sabe, Jesus não quer isso. A gente não pode tratar Jesus e colocar Jesus numa garrafa como um gênio que a gente vai acionar quando a gente tiver uma necessidade. Nosso relacionamento com Deus não funciona assim. A gente cantou aqui sobre essa mulher que encontrou Jesus, a samaritana, que encontrou Jesus num poço. Ela foi buscar água, encontrou Jesus ali, e aí Jesus pediu água para ela, e teve aquele diálogo com ela, e aí Jesus disse para ela o seguinte: se você souber quem te pede de beber, você pediria e eu te daria água viva. E aí o que ela fala? Senhor, me dá dessa água, para que eu não precise mais voltar. Esse é o nosso conceito de Deus. A gente quer que Deus nos dê a água, para que a gente não precise mais voltar. Mas sabe, Deus quer relacionamento. Ele é a fonte. Ele é a fonte da vida. No deserto, quando Deus supria o povo nas necessidades do deserto, Deus enviou pão do céu, Ele enviou maná. Ele sustentou o povo com maná. Mas Ele disse uma coisa: o maná vai cair todo dia. Todo dia você tem que buscar. O que os espertos faziam? Cara, amanhã vai ter um sol, eu vou juntar aqui o que der e vou levar para casa e amanhã não vem. O problema é que no outro dia apodrecia tudo. Por quê, cara? Porque Deus é um Deus de relacionamento. E quando a gente tem sede dEle, Ele tem para nos dar. Mas Ele quer se relacionar, cara.
Ele não quer que você seja apenas aquele que, quando tem um problema, tem uma dificuldade, corre. Se você está vivendo isso, ok. Ele conhece o teu coração. Mas saiba, Ele quer que você o busque de verdade, cara. Que você o conheça na intimidade. Que não fique apenas na superfície. Deus vai se revelando todos os dias. Por isso que eu digo que nesse encontro com Jesus, cara, a nossa fé, ela tem que ser transformada. A tua vida diante de Deus, ela tem que ser a mesma que você vive aí fora, na sociedade, no seu trabalho, nas suas relações comerciais. Cara, se você crê em Cristo como a fonte da vida, a palavra diz que do seu interior fluirá um rio de água viva. Ou seja, não é só para você, é para outros. Tem que fluir. Tem que haver uma transformação. Tem que haver uma mudança real. Não apenas palavras, mas atitudes de fato. A vida com Ele é assim. Enquanto nós adorávamos também, Deus me trouxe a visão de Cristo na cruz, cara. Quando Cristo estava na cruz. E eu peço já para a banda, aonde estiverem, Deus, porque eu quero dar mais tempo para nós estarmos bebendo dele. E enquanto nós adorávamos, eu vi como aquela cena de Jesus na cruz. E eu via aquele soldado que fincava a lança em Cristo. E quem lê a Bíblia sabe o que saiu do seu lado. Normalmente deveria sair sangue, mas saiu água. E aí Deus me disse assim: tem pessoas que me machucaram. Me machucaram. E não têm coragem, ou não se veem dignas da minha presença. Cara, isso é muito sério. Porque por mais sede que o ser humano tenha, o inimigo ele vai fazer de tudo para que você não chegue na fonte da vida. E ele vai colocar tanto peso, tanta acusação sobre você, e tantos pensamentos, né, para te afastar da fonte da vida, cara. E Deus me dizia assim: há pessoas que a sua vida me feriu, as suas atitudes me feriram, o seu comportamento me feriu. E sabe, a gente só sabe o que a gente tem bebido, a fonte que tem fluído de nós, quando somos humilhados, quando somos perseguidos, quando somos feridos de alguma forma. O que tem saído de nós? O que tem fluído do teu interior? Jesus disse: de mim saiu água. Enquanto eu estava sendo humilhado, cuspido, ferido, morto, de mim saiu água. Por isso, nessa noite, eu creio, com tudo que nós temos presenciado aqui, o Espírito Santo ministrando no nosso coração, eu creio que
Todos nós precisamos beber mais dele. Todos nós. E talvez alguns aqui se sintam indignos disso. E pensem, cara, a minha vida é um desastre. A minha história é terrível. Eu já fiz tanta coisa ruim. Jesus nos ensina. Quando ele foi ferido pelos nossos pecados, saiu água, saiu vida. Para quê? Para que a gente possa viver, cara. Por isso eu quero te convidar a ficar de pé. De novo, não importa se você tem 10 anos na igreja, se você chegou agora, se você não sabe nada de Deus. Uma coisa eu sei, cara. Até criança, quando tem sede, ela dá um jeito de demonstrar que está com sede. Os pais novos agora aí sabem que a criança não vai ficar quieta no seu lugar se ela está com sede. Ela vai abrir a boca, cara. Ela vai mostrar que ela quer água, que ela precisa de algo, que ela tem fome. Tem muitas coisas que estão entulhando daqui a pouco essa relação que você tem com Deus. Pode ser a religião, pode ser a experiência de vida que você tem, pode ser as distrações da sua vida. E você diz, cara, eu não estou sentindo mais Deus no meu dia a dia. Analise a tua vida, cara. Analise se daqui a pouco as distrações não estão contaminando a fonte que está chegando até você. A fonte lá é pura, mas a água que está chegando até você. Daqui a pouco você tem perdido o prazer da presença. A preocupação, o medo, a ansiedade, tanta coisa, cara, que pode estar contaminando a água. Mas nessa noite, se renda ao Senhor. Eu acho que a oração mais perigosa que qualquer um pode fazer é: Deus, o que eu preciso mudar? Deus, o que eu preciso mudar na minha vida hoje? E se você tem coragem de fazer essa oração, cara, você se prepare. Porque essa semana mesmo vão surgir circunstâncias, momentos, e que você vai saber que é Deus, cara, dizendo, olha, sabe como você reagiria antes? Pois então, agora é diferente. Porque se você crê em mim, como diz as Escrituras, do teu interior precisa fluir rios de água viva. Feche teus olhos. Eu quero fazer um apelo nessa noite. Baseado nisso que eu falei, dessa visão de Cristo na cruz e de um sentimento de culpa que pesa sobre a tua vida. E que por esse sentimento e por esse peso, você não sente mais a presença de Deus. Aí onde você está, levante sua mão. Não tenha vergonha. Deus vai estar restaurando esse canal que foi contaminado pelo peso do pecado, pelo peso de alguma circunstância. Você que levantou sua mão, sai do seu lugar, nós queremos orar por você aqui. Nós cremos que hoje é um tempo de refrigério. Assim como a corça anseia pelas águas. Assim como a corça, aquele animal, ele busca a fonte das águas. Não apenas para saciar a sua sede, mas para se banhar, para se lavar. Seja você nessa noite esse sedento, essa sedenta, que busca desesperadamente a presença de Deus. E não importa o peso, a condenação que você esteja sentindo, se renda. Porque é assim que diz as Escrituras: aquele que se rende, aquele que confessa, aquele que se humilha diante de Deus,
vai ser exaltado, cara.